E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. E mais uma vez, no Clube do Livro, estamos falando sobre Roma. Esse episódio vai ser sobre a Carta de Epicuro sobre a felicidade. E houve um pequeno engano aqui, né, Quinha? Que eu passei a informação errada e ele foi na minha. Na verdade, realmente o plano era ler a Carta de Epicuro. Só que acabou que uma semana atrás, sei lá, eu falei para ele que na verdade era a Carta de Epiteto. E aí o Quinha leu e eu li também. Então o que a gente acabou fazendo? A gente está gravando esse episódio aqui sobre o Epicuro e vai gravar também um episódio sobre o Epíteto, né? Que vai ser como um episódio extra do Clube do Livro. Então é bom que acaba sendo mais um episódio, né? Mais uma obra que vocês vão poder conferir. E eu achei que foi legal contrabalancear esses dois livros, né? E qual dos dois você gostou mais? Cara, eu fiquei numa confusão dos nomes, mas eu gostei mais do primeiro. O que teve o audiolivro, né, que a gente ouviu, e teve que a gente leu. Eu gostei mais do que a gente leu. Aham, do Epíteto. No caso, os Isso. dois eu ouvi audiolivro, cara. Ah, tá, beleza. A carta de Epicuro, né, é curtinha. Nos dois, eu ouvi duas vezes, né, em dois lugares diferentes. E os dois eram menos de 15 minutos, né? Então, tipo, pô, curtíssimo. E o Epíteto era tipo 1 hora de audiolivro, só que o tempo total tava 2 horas, porque tinha uma introdução, tinha depois tipo um epílogo, né, feito por outras pessoas. Sei. Mas Mas cara, tu não achou que os dois meio que se complementavam, não? Tipo assim, eu falavam acho assim, que eu acho que se complementavam, só que mais profundamente, eu acho que eles têm algumas diferenças assim, tá ligado? Uhum, Porque tipo, o Epíteto, ele é estoico, né? sim. Inclusive o Marco Aurélio cita ele, né, no no livro dele. Ah, não lembro. Aquele que a gente leu, Meditações? Isso, a gente Ah, leu não lá no lembro. começo do ano. É porque E como eu só li agora, tipo assim, esse nome não tava na minha mente ainda, então por isso que eu não aham. lembro. E o Epicuro é de uma outra escola de filosofia, né? Que era meio, pelo que eu pesquisei aqui, o Epicuro ele era meio que mal visto entre as pessoas, Uhum, porque ele fala essa coisa de o ideal é você não ter dificuldades, né? Não passar por problemas e tal. sim. Isso era visto talvez como um hedonismo, né? Um apego aos Uhum, prazeres e tal. uhum, uhum. E, assim, antes da gente começar, para o mês que vem, a gente vai ler os esboços pirrônicos. Pessoal, isso aí a gente não conseguiu achar em português, mas naquele site Anna's Archive tem a versão em inglês. E quem não souber, né, pode pedir para o Google Translate, para o Chat GPT para fazer essa tradução. Que aí a gente vai fechar todas as escolas de filosofia de Roma. E vai ler também os céticos, né? Então, Boa. mas aí Boa. voltando, né? Assim, quando eu ouvi, né, a carta de Epicuro, eu achei bem de boa. Não achei que falou nada demais. Só que eu vi as pessoas criticando o Epicuro como se fosse um cara hedonista, sabe? Ah, Uhum. que só os prazeres são bons e tal. E eu achei que não era bem isso que estava escrito ali. O que Eu que tu também não achei achou? não, cara. É, né? Não senti Porque, isso não. porque, tipo, tem um momento que ele fala, né, que o ideal é viver os prazeres, só que os prazeres não são os prazeres. Ele até fala, não são os prazeres dos ímpios. Ele fala uma coisa assim, né? Uhum. E que seria, sei lá, transar, comer, sei lá o quê. Sim. Pra ele, o prazer é não ter dificuldades. E ele fala também, se eu não me engano, sobre uma parte que são os prazeres, tipo, que são essenciais, sabe, pra vida, uma coisa assim, tem os prazeres que não são, Isso. eu não lembro exatamente como é que fala, mas tipo, eu não senti isso não, que era hedonista e tudo mais. Sim. Inclusive, ele fala, cara, tem uma parte que é porque, tipo assim, a minha capacidade de retenção de informação em áudio é pior do que Aham. lendo. Ah, pra Mas mim tem uma também, parte por isso que eu ouvi várias vezes.
Tem uma parte que ele fala sobre uma coisa dos deuses, tipo assim, também meio de aceitação, de não crítica, sabe? Essa parte dos deuses e tudo mais, de você aceitar as coisas como elas são, e que os deuses meio que, pelo que eu entendi pelo menos, né? Tipo assim, eles não erram se tem alguma coisa errada, quem tá errado é você, sabe? Aham. Algo desse tipo assim, Isso do audiolivro que você tá falando, né? Aquele que você me mandou. Você falou Sim, pra eu sim. ouvir. Tá, beleza então, porque eu ainda tô meio confuso com esses dois. Mas É. enfim, é Eu isso vou aí. até. Eu tô aqui com a carta aberta. Eu vou ler três parágrafozinhos curtinhos Tá. dos deuses. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, Uhum. nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Ou seja, né, atribuir alguma coisa ruim aos deuses, né? Tipo, meio que, pô, por que que Deus fez isso comigo, É, né? a maioria das vezes injustiça, né? Injustiças. Isso aí. Cara, E finaliza aí. fala. Não, e até dizer que esse é um discurso até que tem no cristianismo, né? De tipo, a gente não sabe os desígnios de Deus, o que que ele tem Uhum. reservado, né? Tem aquela Sim, frase: Deus escreve certos por linhas tortas, né? sim. Então, É, aí vai. perfeito. Eu queria falar exatamente sobre isso e foi até bom você puxar o cristianismo, que eu também ia fazer essa ligação. Mas, tipo assim, você não acha que essa é uma forma? Eu tava ouvindo, né? E aí, naturalmente, a gente vai se questionando nessas coisas e tudo mais. E, Uhum, e como sempre é isso de algum cristão ouvindo, não é tipo. Não é um questionamento nem positivo nem negativo. É só, tipo, uma pergunta mesmo que eu queria saber a sua opinião, ainda mais como um cristão como cristão que você é. uhum. Tipo assim, esse tipo de pensamento não seria uma forma meio que, assim, hum, trocando por miúdos, de passar pano por qualquer coisa que os deuses, nesse caso aí, façam. É uma resignação, né? Tipo assim, cara, qualquer coisa que acontecer, tipo assim, os deuses são perfeitos e qualquer coisa que acontecer, tipo assim, é culpa sua, é problema seu, não dos deuses. Aham, Tipo, você que tem que mudar, sabe? sim. E tudo bem, É, eu entendo essa visão, porque realmente você parte do princípio que os deuses são perfeitos, mas, tipo assim, isso já não coloca, assim, numa posição que realmente não existe qualquer questionamento ou coisa do tipo. cara, essa até é uma crítica marxista que existe, né? De que o cristianismo ele corrobora com a manutenção da divisão de classes, né? Hum, Porque, tipo, se o cara é oprimido, se o cara é um escravo, se o cara é um trabalhador miserável, aí ele ouve que ele precisa aceitar o sofrimento e tal, e ele não faz nada para mudar, né? uhum, Essa é uma crítica que existe. Mas eu acho que não é o caso, porque da mesma forma que, por exemplo, Jesus fala: "Não se preocupeis com o dia de amanhã, porque, tipo, Deus sabe o que faz", digamos assim, né. sim. Mas ele também tem um ditado importante que ele fala, "Os pássaros cantam e os lírios florescem, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça". Ou seja, tipo, os pássaros e as flores e tudo, eles a vida deles é essa mesmo, é existir. Mas a vida do homem não é uma coisa para ser uma felicidade eterna, né. Aham. Só que por outro lado, cara, eu acho que não, porque até mesmo o próprio Jesus fala, tipo, a parábola dos talentos. Sabe qual é essa parábola? A gente leu aqui no Clube do Livro? Acho que lemos, cara, eu não lembro. Eu acho que lemos sim, mas eu não lembro, porque, tipo assim, não me é estranho. Aham. Por exemplo, tem a parábola das sementes, que ele fala: teve uma semente que caiu no terreno bom e deu fruto e tal. Teve uma semente que caiu no terreno espinhoso e até começou a dar fruto, mas parou. Teve uma que
foi jogada ali e o pássaro comeu. Ou seja, dando a entender que a gente tem que ser a semente boa que faz coisas boas, né? Para melhorar. E também a parábola dos talentos, que é que é uma das minhas favoritas. Que, tipo, talento é um valor em dinheiro muito grande, né? Seria, É. tipo, sei lá, 1 milhão para cada um, digamos assim. Uhum. 1 milhão cada talento, vamos supor. Lá na Guerra do Peloponeso tinha, né, as conversões, era maneiro. É. Aí, tipo, para um dono lá de tipo um empresário, né? Um cara de mercador e tal, tinha 3 servos, para um deu 1 talento, para um deu 5, para um deu 10. Aí o de 10, ele trabalhou, investiu, não sei lá o que, e gerou mais 10. Aí o de 5 trabalhou, investiu e gerou mais 5. E o de 1, ele ficou com medo, enterrou e falou: pelo menos eu não vou perder, né? Ou seja, ele foi meio que o resignado, né? Aí Sim. depois o dono voltou, aí o cara que recebeu os 10 talentos chega e fala: ah, pô, olha aqui, eu dobrei esse valor, toma aqui de volta. Ele: pô, você é um servo muito bom e tal, você vai estar comigo à minha direita. Aí ele foi falar com o de 5. Aí o de 5 foi e falou a mesma coisa, ele: ah, você vai estar comigo junto também. Aí o de 1, ele falou: pô, eu fiquei com medo, eu guardei para não perder o dinheiro e tal. Aí ele: servo insensato, pelo menos você devia dar pro de 10, que pelo menos ele ia usar esse dinheiro para fazer mais coisa, então você vai ser, tipo, deixado de lado e tal. Então Aham. também tem essas paradas, tipo, pô, você também tem que fazer as coisas, tá ligado? Sim. Então eu não acho que gere essa resignação como as pessoas criticam tanto, entendeu? Uhum. Até É, porque geralmente teve o Concílio Vaticano II, né, que foi um concílio, que é quando os bispos, o Papa se reúnem para, tipo, dar o direcionamento da igreja. E muitos católicos tradicionais meio que são contra, né, esse concílio. Mas ele teve muito essa coisa de pensar no social também, tá ligado? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e tal. Então eu acho que não, entendeu? Acho que não. sim. Beleza. E, cara, uma outra parte que me chamou a atenção nesse audiolivro aí, foi uma parte que ele fala sobre também, de novo, sobre o medo de morrer e tudo mais. Uhum. Você consegue lembrar ou buscar alguma coisa aí pra dar a informação certinha? Tá aqui, tá aqui. Vou ler Beleza. aqui. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nos é que não estamos. Nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Viver não é um fardo e não viver não é um mal. Ou seja, ele está ele tá falando, cara, não se preocupa com isso, tá ligado? Deixa como tá. Cara, essa parte é boa demais. E a gente vê que na Grécia Antiga parece que tinha essa grande discussão sobre a morte, né? Porque nesse aí já fala sobre isso, no outro que eu li, né? Que é o Epíteto. Epíteto. Epíteto, isso, também fala um pouco sobre morte. Aí até se referencia ao Sócrates, quando a gente leu também, fala sobre morte. Então, cara, é desde sempre, né, na humanidade, acho que é realmente aí talvez seja o maior questionamento, né?
Aham. E, cara, mas você não acha que essa parte aí, esse trecho é um pouco estoico, não? Eu acho, cara, eu acho que eles têm. Cara, de verdade, se eu pegasse esse texto aqui sem saber, talvez eu achasse, eu sendo leigo assim, que era um texto estoico, tá ligado? É, eu achei que era. Aham. Até você É, falar eu. que era outra vertente aí. Aham. É porque o pessoal considera o Epicuro uma outra escola porque ele fala muito dos prazeres, né? Só que Uhum. ele mesmo fala, cara, não é o prazer ele fala o prazer dos intemperantes. É só você não ter dificuldades, né? Ele fala tipo que o ideal é não ter dificuldades. Já o estoico fala que não que não seja um ideal, só que você tem que aguentar a dificuldade, É, né? sim, verdade, verdade. Acho que é a cara, acho que é a única diferença que eu peguei, assim, entre os 2, Uhum. entendeu? E isso, claro, tipo, é uma diferença pequena, mas se a gente for pensar no que tá mais de profundo na alma deles, já dá pra imaginar que é diferente, né? Se for a fundo, tipo assim, você vê que o o epíteto, né, ele tá lá, tipo assim, discutindo sobre você aceitar tudo e é isso, cara. Aceita as Aham, coisas da vida e que faz sim, parte e toda experiência é válida, né, é. inclusive as Também piores. aí se a gente for pensar nessa coisa de evitar dificuldades, né, evitar, incômodos, tipo, acaba a pessoa que levar isso ao extremo, né, claro que, pô, eu entendo que é um princípio que até faz sentido, sabe. Tipo, pô, você tá num relacionamento que não tem nada a ver, que a pessoa te trata mal, não te valoriza e tal. Pô, é uma dificuldade que você, nesse caso, eu acho que deveria fugir, né. Tipo, a não ser que, sei lá, pô, você tem um filho e tal, aí, ok, dá pra você pensar. Sim, Só mas eu que finaliza aí, hã. foi mal. Não, só que aí, se a pessoa for levar isso ao extremo, tipo, pô, o pai da pessoa tá morrendo, só que eu não quero ter que cuidar dele, então eu vou deixar ele pra lá, sabe? Sim. Eu acho que tem que ter o cuidado nos 2 lados, né, tipo, no estoico, não é que ele vai estar num relacionamento ruim e ele vai ficar só porque, tipo, tem que aceitar as coisas da vida, não. Eu acho que ele vai, tipo assim, o cara que não vai, ser literal e levar ao extremo, ele vai sair do relacionamento, mas vai ver, tipo assim, as coisas ali, as piores coisas que aconteceram com ele, vai ver, vai tirar lições dali e vai entender que aquilo ali realmente foi parte da vida dele e que dá pra tirar coisas boas daquilo, sabe? Sim, sim. Não tentar, tipo, ficar em negação ou então, tipo, sofrendo por isso, em depressão, coisa do tipo. Que Não, depressão, na verdade, é você ficar sofrendo por coisa do passado, né, aham, se eu não me engano. Então isso aí. é eu acho que é isso, tipo assim, cara, aceita as coisas como elas são, óbvio que você não tem que ficar se metendo, pô, não é porque o cara é estoico, ele vai lá para o jacarezinho de madrugada e aceitar tudo que acontece com ele, sabe. Seria o outro extremo, né, o extremo É, do estoico, né. sim, e assim como também o cara aí que seria qual seria essa vertente aí do Epicuro? Epicurismo. Epicurismo também, ele não vai, É, tipo, também pensar só no bem dele e no máximo de comodidade e deixar que tudo se exploda. aham, Eu acho que tudo é meio que dosado. é. Tem até um trecho que ele fala aqui, que eu peguei um PDF que tá em capítulos, né, um PDF de 4 páginas, por isso que é curtinho, né. Eh, a temperança e a prudência aqui, tópico 8. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes, ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e perturbações da alma. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originam todas as demais virtudes.
é ela que nos inspira que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. Que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. E a felicidade é inseparável delas. Ou Finalizou? seja, né? Sim, sim, essa parte sim. Completamente não hedonista, isso. É, exatamente, exatamente. É o oposto, Tipo, totalmente. pois é, cara, eu acho que assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Epicuro foi no livro do Olavo de Carvalho, né? Do Olavão. Tem o livro dele, que acho que é o mais filosófico, assim, que é o Jardim das Aflições, que é um dos mais famosos dele. Aham. E nesse livro ele fala que. Acho que a primeira metade do livro, praticamente, é só ele detonando a filosofia do Epicuro, sabe? Seria até talvez um livro legal para complementar, só que, pô, eu lembro que na época era um livro difícil de ler o começo, depois facilitou, mas. Mas ele detonou por quê? Então, justamente por ser uma filosofia apegada assim mais a prazeres e ao contrário, por exemplo, de Aristóteles, né, que ensinava a virtude e tudo mais. Só que eu não sei, cara. Pô, claro que o Isso aí pra Olavo mim sabe parece muito muito mais do que virtuoso eu. esse trecho que você leu. Então, claro que o Olavo sabe muito mais do que eu, só que, pô, eu não achei nada demais nesse trecho, por exemplo, entendeu? É. Não achei que foi hedonista, talvez, sei lá, é porque o Epicuro acho que tem 3 ou 4 cartas, então talvez, né, ele nos outros documentos seja mais hedonista. Mas nesse daí me parece uma pessoa que, tipo, uma pessoa que já tem um nível assim de cuidado e ele decide viver uma vida de boa, sabe? Sim, sim. É. Acho que só que acho que também, tipo, é uma filosofia que talvez seja melhor entendida por uma pessoa mais madura, entendeu? Aham. O que eu penso é que, pô, sei lá, o cara que pô, tá ouvindo Tiaguinho e só tomando cerveja e falando de mulher, O quarta camada total. é, acho que esse cara não vai entender o Epicuro de uma forma boa, né? Sim, Acho que vai falar, é sim. isso mesmo, porra, fazer churrasco. Tipo assim, vai ter. Cada um vai ter a sua interpretação. E isso é Aham. muito perigoso. Pois é. Então Inclusive, eu. Ah, quando eu tava com. Quando eu tive as conversas lá com aquela pessoa muçulmana que. Não muçulmana, né? Mas foi criada numa família muçulmana. hum, Você lembra? Tá ligado? sim, sim. Então, tipo assim, a gente falou sobre como o islamismo, ele. E aí eu me estendi até o judaísmo, mesmo sem entender muito, né? Mas que até você já falou, tipo assim, que eles são muito. Eles entendem tudo literalmente, certo? Aham. E o perigo do islamismo, eu tava falando com ela e ela concordou comigo, que me parece ser, tipo assim, a capacidade de interpretação das pessoas que pode ser tão ruim que leva a essas coisas de ataque terrorista, sabe? Aham. Tem a Cara, tem um termo pro que eles fazem, né? Sharia é tipo a lei, né? A lei muçulmana. Pô, esqueci o Tem nome. uma parte que é tipo assim, tipo de propagar a fé, Aham. que eu Eu esqueci esqueci o qual. nome. Tem um nome que eles dão, que é tipo assim, tipo Sharia, uma parada assim. E que, ali, se você for ler, eu já li esse trecho, né? Tipo assim, se o cara quiser entender, se ele tiver com mindset de destruição e matar Aham. pessoas, ele pode entender dessa forma, sabe? Sim, Então, esse é o perigo, assim, que acaba sendo uma filosofia, né? Esse é o perigo de muitas filosofias, sabe? É a capacidade de interpretação de pessoas idiotas. sim. Então, realmente, o cara que tá no churrascão, querendo pegar 20 mulheres e cerveja, pô, vou gastar meu dia todo com cerveja, pode ler o Epicuro e pensar isso aí tudo, tudo que vale é o prazer dele e ponto final. Sim, sim. Pois é. Eu acho que eu entendo algumas críticas, né? Talvez eu, para entender melhor, devesse ir mais a fundo, mas acho que para um cara assim normal, talvez não faria mal ler o Epicuro, né? Mal nunca vai fazer, né, cara? Nunca faz mal É, ler nada, né? Com o próprio é.
Olavão diz, né? Você tem que ler, tipo assim, até o que você mais discorda, você tem que ler primeiro sem qualquer tipo de preconceito. Você tem que ler com a alma do cara que escreveu, pensando como ele estava pensando, né? Sim. Até para ter argumento se você for criticar. Então, eu acho que o Exatamente. livro Tem que ser. Tu tem que ler com a. Tentar ler com a cabeça do autor, né? Sim. Porque senão tem essa coisa, eu vou ler para criticar, pô, então tu não tá Então não lendo lê. direito. Pois é. É. Pois é. É que nem quando uma vez a gente teve o System of a Down, né? Aquela banda veio no Rock in Rio. Aí tem o Firro, que é o nosso grande amigo, que é fãzaço dessa banda. E a gente já falou que ia ver o show só pra ter critério pra poder falar mal. Pô, mas ele não gosta do System? Não, então, ele gosta muito. A gente tava zoando, falando que a gente é, tipo assim, eu, meu irmão e o Diogo. Você, Aí tava tá. falando pra ele que a gente ia ver só pra poder falar mal com critério. Boa, boa. Depois me lembra de falar uma parada do RPG que eu lembrei, depois de a gente gravar. Beleza, beleza. Aí Beleza? vai parar essa aqui e vai fazer outra depois, né? Isso. Tá, show. Tem mais o que eu gostaria de puxar desse... Tem alguns outros trechos aqui, eu vou pegar aqui, aí eu leio e a gente fala. Tá, beleza. Sim, e outra coisa, né, cara? Essa parada de se preocupar com a morte, cara, é uma parada que eu fico pensando muito, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, pô, se eu morrer, caraca, o Ícaro vai ficar sem pai, né? Vai ficar difícil a questão financeira. Mas aí depois eu penso, cara, tipo, não é que eu queira morrer, pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu fico pensando, cara, mesmo se eu morrer, pô, meu pai e minha mãe vão continuar ajudando o Ícaro, sabe? Vão, sei lá, vão até, de repente, passar a pagar algum valor lá pra mãe dele. Tipo, não é que o mundo vai acabar, entendeu? Tipo, o mundo as pessoas vão continuar dando um jeito, né? Sim, cara, sempre todo mundo dá um jeito em todas as situações, né? E eu Por fico pensando. por pior que sejam situações e pior que sejam os jeitos. Sempre tem um jeito. Sim. Eu fico até pensando assim, né? Porque a gente fica, às vezes, se dando uma importância de, não, eu tenho que resolver, e se acontecer alguma coisa comigo, o mundo vai se encaixar depois, né? Uhum. A vida segue. Sim. E da mesma forma, as pessoas que ficam desejando a morte, né? Às vezes é até também uma falta de responsabilidade, né? Porque, vamos supor, o cara que vai cometer esse tipo de coisa, né? Uhum. Tô tentando evitar os termos porque eu acho que eu tô em Shadowban, né? Mas vai tentar, né, tirar a própria vida e tal. Pô, a pessoa, ela Ele vai. fala sobre isso, né? Sobre essas pessoas que ficam nesse chororô, que fala, ter nascido, tá arrependido de ter nascido, né? Ele até falou, cara, as pessoas que ficam falando isso, se quisessem, já teriam feito, né? Só da boca pra fora. Ou seja, muitas vezes é só da boca para fora. Mas mesmo se a pessoa estiver pensando, né? Cara, vai só aumentar a preocupação para as pessoas, sabe? Pô, imagina a mãe e o pai dessa pessoa, como é que eles vão lidar, Sim. sabe? Amigos, pô, é tudo muito, sei lá, uma falta talvez de visão, de empatia dos outros, né? Com certeza. Do cara de tentar ver o lado das outras pessoas também. Com certeza. Beleza, deixa eu pegar aqui outro trecho bom. Aqui a divisão dos prazeres, que é aquilo que você falou. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações, para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca,
E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos a sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Quer comentar alguma coisa aí? Pode comentar você primeiro. Então, em algum livro que a gente leu ao longo desse ano, teve alguma coisa dizendo, se eu não me engano, que César falava para as pessoas próximas, amigas dele, para ler o Epiteto e os estoicos, e falava pro inimigo lá dele ler o Epicuro, porque Hum, porque era para ele ficar com essa visão de que, ah, não, tem que fugir, sabe, tem que procurar tranquilidade e tal. Então, acho que esse é o primeiro caso de uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, que é tipo as famílias bilionárias que têm uma educação tradicional, famílias unidas, valores, ficarem empurrando para a goela das pessoas mais pobres o, o coisas de que, ah, não, a família é opressora, o homem oprime a mulher, aham. o pai oprime o filho, ninguém ouve o jovem, né? Essas coisas aí que a gente sabe que existem, né? E acho que foi a primeira manipulação filosófica da história que hoje em dia é uma tática comum, né? Com certeza. Então eu achei isso interessante. Mas vai ter algum comentário a fazer? Cara, eu tinha sobre essa parte aí quando eu tava ouvindo, tanto que eu pedi pra você comentar, pra ver se puxava em mim o que eu queria falar, né? Tanto que eu comecei falando sobre isso. Só que eu não Aham. consigo lembrar o que que era, cara. Se eu lembrar, eu te interpelo aí e falo. Não, beleza. Ele continua falando aqui dos prazeres. É... Cadê? Aqui, ó. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Aí, é o que a gente estava falando, né? Uhum, Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa. E a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Então, cara, é até uma coisa que quando a gente é novo, a gente tem muito isso, né? Busca o prazer e foge da dor. Busca o prazer e foge da dor. E eu entendo que talvez ele esteja falando num sentido mais maduro, mas realmente, né, buscar só o prazer e fugir da dor, pô, você não assume nenhuma responsabilidade, né, diante do sim, mundo. sim. Aí já se torna uma coisa mais perigosa, né? Então, E por não tem exemplo, crescimento, tipo, a criança amadurece com dor, né, se ferrando e tudo mais, tipo, o aham, bebê, ele aprende as sim, coisas porque, sei lá, se ele botar a mão no ferro quente, no ferro de passar, ele aprende ali que não é pra fazer esse tipo de coisa, né, é o mais é, básico de tudo. é. E até por isso que a criança que ela é muito mimada e ela não É onde eu ia passa, chegar. ela não é muito, não passa dificuldade e muitas vezes se torna uma pessoa ruim, né, cara? É pessoa ruim mesmo, não é ruim pra ela, é ruim pra todos os outros, se torna uma pessoa egoísta, né, Aham, se torna uma pessoa que ali só pensa tipo isso, só busca o prazer próprio e independente do que ela vai causar ao redor dela. aham. Tem um colega meu, ele nem é do Rio, né? Mas a família dele, assim, tem bastante dinheiro. E eu não considero ele uma pessoa ruim, né? Porque ele tá buscando melhorar. Só que eu vejo que em vários momentos ele é fraco, sabe? Tem uma Uhum. dificuldadezinha no trabalho e já fica, pô, não sei, acho que eu vou desistir. Ou seja, por ele não ter sido exposto à dificuldade, né? Sim, Ele é um cara muito mole, entendeu? sim. E é por isso que mesmo, sei lá, se, vamos dizer, tu vai ficar rico pra caraca, tu vai criar o Ícaro na maior facilidade, sabe? Vai dar Não, tudo que pô, ele quer? não. Não pode, É. cara. Pô, eu acho que a gente já falou isso em outro episódio, mas eu ouvi o Joe Rogan falando isso com aquele comediante, o Kevin Hart. Hum, Tipo, pô, nós nos ferramos e hoje em dia a gente tá, tipo, no topo, né? No uhum. top 1%. Pô, como é que a gente vai fazer para os nossos filhos não serem uns otários? Sim. Porque, pô,
os caras vão estudar em colégio bom, vão ter, sabe, não vão ter dificuldade. E o Joe Rogan falou, cara, meus filhos, no caso ele tem filhas, né? Uhum. Arte marcial, entendeu? Fazer arte marcial, ter contato com disciplina, com hierarquia, com desafios, isso vai Uhum. ajudar a dar uma certa humildade para eles. E também não, cara, acho que o principal é não dar tudo, tipo assim, tudo de mão beijada, tipo assim, quero o novo PS6 que vai sair, sabe? Isso aí, isso aí. Quero comer não sei o quê, quero sair pra comer, quero comer o McDonald's. Não, Uhum. mas tem que se, cara, criança tem que se ferrar, não tem que se ferrar literalmente, né? Tipo, só que tem que passar uma dificuldade, porque senão ali é a fase que mais aprende, É, quando é criança. E sabe, sim, se for crescendo dessa forma aí, tendo tudo na mão e tudo mais, vai grandes chances de ser uma pessoa horrível quando sim, crescer. E que não sim. vai, como você falou, não vai ser forte. Aí vamos dizer, pô, vamos dizer que o pai, tipo, o Joe Rogan que tem as filhas dele, ele morre e perde todo o dinheiro, e aí, como é que elas ficam? Como é que elas vão saber como crescer e lidar, né, com uma realidade sem dinheiro e coisa do tipo? Isso, é isso aí. É o e pô, é difícil, cara, porque, pô, por exemplo, o Ícaro, meu filho, ele, cara, ele é muito bonzinho, assim, ele não fica assim, né, sendo manhoso, mas, por exemplo, a gente às vezes passa numa loja de brinquedo, assim, uns brinquedos baratinho, né, de R$ 10, R$ 20 e tal. Aham. Aí ele, pô, o carro vermelho, né? Aí eu, é legal, né, filho? Ele, pô, você viu? Vermelho, né? Aí ele fica apontando, aí não pede, aí eu fico, caraca, dá muita vontade de, toma, toma, pra ele Aham. ficar felizão. É Tem que difícil, ser cara. forte, né? É. Às vezes até minha mãe fala, chega no canto, pô, Vitor, pô, posso comprar pra ele? Aí eu falo, ah, mãe, pô. Às vezes eu falo, beleza, mas às vezes eu falo, pô, Não. melhor não, né? Às vezes tem que comprar, né? Claro, tipo, também não É, vai não, ser às um vezes. carrasco com a criança. Pô, é. Não, e por exemplo, Dia das Crianças, né? Tem ocasiões também legais pra dar presente. Sim. Então, é difícil, né, cara? E eu fico pensando também, pô, é foda. Quando eu tiver menina, cara, deve ser pior ainda, porque Porra, tem aquela coisa, né, é minha princesinha e tal, sim, né? sim. Cara, eu já sou assim com a minha namorada querendo. Quando ela gosta de alguma coisa, eu fico querendo dar, tá ligado? E, pô, imagina a Uhum. minha filha, tá ligado? Pô, vai ser doideira. Muito pior. E, É. cara, tipo assim, que eu ia falar? Calma aí, deixa eu tentar lembrar aqui. Essa Aham. questão de ficar mimado. Ah, sim. E hoje em dia a gente vê que os pais, eles são muito piores, cara, nisso tudo. É. É uma questão de É. celular, aí tem aplicativo. Tipo assim, o celular já é você não querer criar, né? Tipo, direito o filho. Sim, E o filho sim. fica viciado ali nessa parada de tela e tudo mais, é criança, né? E já, tipo assim, a criança chora e dá o celular, tipo assim, a mãe, o pai não tá nem aí, sabe, pra criatura. Então, Aham. acho que tipo assim, essa questão de celular e tudo mais veio como um grande ponto negativo pra criança aí nesse sentido. Cara, eu vou te falar, teve uma vez que eu estava na lagoa lá de Araruama, né, é tipo uma praia, e tinha um casal com 3 filhos. Aí 2 meninas um pouco mais velhas e um moleque, assim, um pouquinho mais velho que o Ícaro, só que era o menor dos 3. Só que o moleque era meio chato, entendeu? Era meio Uhum. pentelho. E aí toda hora os pais tinham que chamar a atenção dele. Cara, teve uma hora que eu fiquei lá com meu filho e o moleque perto, brincando com ele. Tipo, os pais nem aí pro moleque, tá ligado? Sim. Praticamente dando graças a Deus que alguém tava ocupado dele. Dando atenção pra ele, É. né? Não, e eu fiquei assim, cara, como é que um pai deixa, tipo, o filho dele assim com um estranho, É. entendeu? Pô, eu fiquei incomodado com aquela parada. Tipo, por um lado, eu entendo, né? Tem que deixar a criança brincar com outras crianças e tal. E eu tava ali à vista, né? Só que, porra, cara, sei lá, eu acho muito estranho isso, É, cara. né? Também acho muito estranho. E, e, cara, pode ser até que o pai, ele tenha, seja os pais, né, na verdade, não sei se era só um cara, se tinha mulher também. Era o pai e a mãe.
Então, eles têm aquela capacidade, até que o Thiago fala direto, de atenção, na verdade. É Uhum, quase nula, e tipo assim, eles não estavam nem pensando no filho deles, que eles são tão viciados em rede social aham, e esse tipo de coisa, que eles nem sabiam que o filho deles estava vivo, estava com alguém e tudo mais. aham. Cara, doideira isso. Não, Sim. e outra, teve ali em Araruama também, teve uma vez, cara, eu morro de medo de sequestro de criança, tá ligado? Cara, Aham. eu tenho muito medo dessa porra. Ainda mais que acho que no Rio é uma parada mais comum, né? Do que em outros Hum. estados. Então, cara, sempre quando eu tô com o Ícaro, é nunca tirar o olho dele. Uhum. Aí teve uma vez que eu tava na pracinha e ele tava brincando com outras crianças e correndo, né? E eu sempre tentando ter ele em vista. Aí ele tava brincando com outras duas crianças e os pais dessas crianças estavam deitados, conversando entre eles. Caraca, tá maluco. Eu não Tão sei na se eu sou Suíça, né? neurótico, tá ligado? Pra eles era a Suíça. Cara, eu não sei se eu sou neurótico com essa porra e talvez eu esteja exagerando. Mas caraca, moleque, sei lá. Eu Eu acho que fico. eu também ficaria meio que nem você também. É. Acho que talvez porque é o meu primeiro e único, né, por enquanto. Aí sei lá, É. talvez. Pode ser isso. E. É isso, é isso. É isso aí. É. Tem mais algum comentário aí pra fazer? Não, por mim não. Cara, acho que fechamos. Eu só vou ver aqui. Tem, tem um último trecho aqui que ele fala do homem sábio. Aí a gente comenta e finaliza aqui. Beleza, pode ler aí. Então, aqui o tópico 9, o homem sábio. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco, ou só nos causa sofrimentos leves? Que nega o destino apresentado por alguns como senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor? Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses, através das homenagens que lhe prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue a bom termo do que chegue a ter êxito um projeto mau. Então aqui ele deixa mais claro a coisa de você vai buscar os prazeres, né? Só que você também tem que aceitar certas dificuldades, né? Que ele fala aqui Uhum. que no final das coisas o mal supremo dura pouco ou Sim, não faz nada com a gente, né? sim. Cara, pra mim, a gente já discutiu sobre isso algumas vezes. Tipo, esse homem sábio que ele começa descrevendo aí é tipo o cara que atingiu a iluminação do budismo, sei lá, o cara que pratica a fé cristã, sabe? Eu acho que é o mesmo cara em diferentes visões. Eu sempre tenho essa percepção quando a gente vê esse tipo de coisa, sabe? Só Aham, que cada um na sua, de novo, na sua interpretação, sabe? sim. Eu acho que é isso mesmo, com essas pequenas diferenças, né? Tem tipo Platão que fala tipo isso também, né? Que tipo o o único, acho que é o Platão que fala que a única pessoa que é feliz é o filósofo, né? Porque ele entende das coisas e tudo mais e Aham. ele consegue atingir outro patamar de eu não lembro exatamente como é que é e nem onde que eu li, que já tem muito tempo, mas eu lembro que eu fiquei assim, pô, cara, isso aqui parece muito com o que fala no budismo, sabe? Sim, sim. Cara, eu também acho que é tudo meio relacionado, assim, né? Uhum. E acho que tem algumas poucas diferenças. Tipo, eu acho que o cristianismo é um pouco mais material do que o budismo, por exemplo. É. Porque no cristianismo se fala um pouco da questão da sociedade e se dá um pouco mais de valor ao corpo, né? No budismo eu acho que não. Uhum. E
E, por exemplo, Platão e Aristóteles, eu acho que o Aristóteles é um pouco mais material, né? Porque Platão, acho que ele fala que tipo, para filosofar você não precisa de nada. E já o Aristóteles fala que para filosofar você precisa de ter pelo menos um mínimo conforto material, que é o que eu acho, né? Uhum. Então, eu acho tipo, é engraçado, porque parecem diferenças pequenas, e eu até acho que na prática são diferenças pequenas. Só que essas diferenças pequenas, às vezes, parece que elas podem dar uma diferença gigante lá na frente, sabe? Sim, sim, sim. Eu Então, eu entendo, também não sei o que pensar de tudo isso. entendo. Né? Mas é isso, fechamos então, né? Tem algum último comentário a fazer? Eu acho que não é hedonista. Acho que esse é o meu comentário. Pelo menos Aham, esse trecho aí que a gente viu, né? Essa carta, né? aham. Não é. Pode ser Eu que também nas não outras acho que partes não. aí seja e tudo mais, mas Também acho que não. Acho que foi uma boa leitura, uma leitura curtinha, né? No sim. caso, audiolivro curtinho. E até quem está acompanhando até agora, pô, mesmo se não tiver lido, cara, eu achei aqui um PDF de 4 páginas, que na verdade são 3 páginas e meia. Então, pô, dá uma lida, né? Custa Então, nada. e ainda é uma fonte tamanho, sei lá, 15, sabe? Já é uma fonte grandinha. Pô, É. então, vale a pena quem tiver curiosidade aí. E agradeço para quem ficou até o final. A gente vai gravar aqui o epíteto, que vai sair na semana seguinte ao que esse aqui está saindo. E agradecemos quem nos acompanhou esse episódio e continua acompanhando. E lembrando, né? Vamos ler o. Deixa eu ver o nome aqui, o nome direitinho. Esboços Pirrônicos, que em inglês é Outlines of Pyrrhonism, que é, que é a versão que a gente vai ler, né, em inglês. Boa. Então, valeu, pessoal. Quem ficou até agora, a gente se vê semana que vem e até a próxima. Falou, até a próxima e fiquem ligados no epíteto que é melhor do que esse. Isso aí.